Olá, meus queridos. Estamos hoje aqui começando o programa Códigos da Bíblia. É com muita satisfação no meu coração que eu dou início a esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser revelador. É um programa para toda a família, seja criança, seja jovem, seja mais adulto. É para realmente vir trazer uma revelação no seu coração. Eu me chamo Braulio Fischer e é com muita estimação que eu estou realizando esse primeiro programa e os demais programas. Eu quero falar para você que hoje eu estava pensando como que eu ia estar fazendo esse primeiro programa, como que eu ia estar fazendo de uma maneira que ele ficasse dinâmico, um programa didático para trazer entendimento a você. E aí eu pensei em sempre ter um convidado comigo, e você pode também ser esse convidado, tá bom? Pode deixar no comentário, você pode estar aqui na mesa. E hoje o primeiro convidado é aqui da própria produtora, o Fernando. É uma satisfação estar com ele aqui. Fernando. Shalom, shalom, queridos amados. Pastor, é uma honra estar aqui no programa, no Código da Bíblia. Tenho certeza que vai ser um programa para nós obtermos bastante conhecimento. Eu, por exemplo, eu sei que vai ser revelado bastante códigos, né? Que estão preparados aí. Não vou dar spoiler nesse programa do Código da Bíblia, porque quem vai falar, quem vai apresentar, que vai nos trazer bastante conhecimento é o nosso professor Braulio. É uma honra, viu? Muito obrigado. Então, quando a gente vai falar em códigos da Bíblia, a gente vai pensar, uai, como que é isso? Como que funciona esse códigos da Bíblia? Na verdade, a gente tem uma maneira tradicional de ler a Bíblia, uma maneira linear, e a gente não entende os mistérios, o plano perfeito do Pai, qual foi feito para se revelar a nós. E é sobre isso que eu quero trazer essa primeira aula. Primeira aula eu quero trazer tempo, A questão do tempo da revelação do Pai, o tempo antes, da criação, o tempo durante a criação e o tempo depois da criação. Quando a gente vai falar disso, a gente vai falar de eternidade. E a gente trata isso como eternidade passada e eternidade futura. Eu vou estar desenhando aqui para a gente estar fazendo aqui um programa didático para que você possa entender aqui no quadro. Então aqui eu tenho uma linha de tempo. Esse tempo é tratado como eternidade. Então, na eternidade, houve um tempo, ponto parado, segundo, um momento. Nesse momento, Deus se revelou a nós. Se revelou tanto aos céus quanto a nós aqui na sua criação. Então, antes desse momento aqui, eu tenho a eternidade passada. Eu tenho a eternidade futura. Ok? Então aqui eu vou ter antes da criação, seja ela os céus e a terra. Aí nesse momento aqui a gente vai estar tratando da criação, dos céus até nesse ponto aqui, e do ponto para frente a eternidade futura. Só que é nesse momento, porque quando a gente está falando de eternidade, está falando de um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Então, quando eu vou falar de que Deus não tem passado, não tem futuro, ele sabe tudo que vai acontecer, é por causa disso. Por quê? Porque nessa revelação criou-se o tempo. Abriu-se. Nesse momento ele abriu. E aí eu tenho o Kairos, escreve com K, outros com C. Kairos é tempo de Deus, pastor? Isso. Eu tenho o Aion, aí eu vou estar falando do tempo, e para nós o Cronos. Então aqui eu tenho o tempo nosso, da criação. Aqui eu tenho um tempo que é um tempo de revelação, o tempo de Kairos. Esse tempo, quando a gente vai tratar dele, a gente fala muito dos sonhos, sabe? Por exemplo, às vezes você deita, dorme aí durante uma hora, e durante uma hora você tem um sonho, Fernando. Aí esse sonho você pega seu carro, pega sua família, vai para a praia, tem todo um processo de viagem, passeia lá, volta, acaba, chegando em casa, tem todo um tempo,
E ó que ver, isso aconteceu em 1 hora. Eita. Então aqui é um tempo maior em menos tempo, vamos dizer assim. Que é mais rápido. Cada 1000 anos a Bíblia fala que é um Ah, dia? isso aqui, se você for revelar em tempo, porque chama anciões de dia, eu tenho aqui o momento que vai estar revelado depois em dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto Sim. dia e sétimo dia da criação. Aí depois isso se revela em milênio. Primeiro dia, primeiro milênio, segundo dia, segundo milênio, Eita. terceiro dia, terceiro milênio, até chegar no sexto milênio, né? Que é o que a gente está próximo aqui do sexto milênio. E professor, Deus é eterno no passado e eterno no futuro. Me faz entender no desenho do senhor Lin, e nós somos seres humanos, né? Vamos chegar à eternidade também. Sim. Tem que chegar aqui, ok? Nós já começa no meio, no pontinho. Só que aqui nós fomos projetados nele. Fomos projetados. Sim. Efésios vai falar que a gente, lá em Efésios 1:4, vai falar que a gente estava eleito nele antes da fundação do mundo. Eita. Então significa que a gente estava aqui. No Na passado mente já. criacional de Deus, ele já nos elegeu. Ele conhece tudo. Como a mente? Porque, por exemplo, você contrata um arquiteto para construir a sua casa, ele Sim. planeja tudo na sua mente. Mas a casa ainda está executada. Ela está perfeita na mente. Então aqui, no mundo imaginário de Deus, ele criou esse tempo, o qual a gente chega a ele. É claro que a gente vai tratar aqui também da queda, ao longo do tempo, né, falando da queda, por isso as coisas acontecem, às vezes, errado por causa da queda, mas o plano dele é um plano certo. Ele não fez um plano de qualquer jeito. Quando eu vou tratar da eternidade passada, aí eu vou tratar Deus antes da criação dos céus. Sim. Depois tem o tempo que ele criou os céus. Depois tem o tempo que ele criou a terra. Depois do tempo que ele criou a terra, ele se revelou também nesse tempo da criação, antes da encarnação de Jesus. Então eu tenho depois, até a encarnação de Jesus, eu tenho um tempo depois da encarnação de Jesus, depois eu tenho o tempo do milênio e eu tenho o tempo da eternidade. Uau, é forte. É vários tempos. É forte. Essa revelação é bonita. Quando eu vou falar de eternidade passada, eu vou falar o que Deus é. Lá em João 4:24 fala que Deus é Espírito. Sim. Se ele é Espírito, ele gera o quê? Espírito. Espírito. Então, os anjos, o qual ele criou, são espíritos. Então, quando ele criou no céu, ele criou também os anjos espíritos. Está lá em Hebreus. Os anjos são espíritos que têm alma. Espíritos que têm alma. Tem alma. São Eles são só dois. Só dois. Eles são dicótomos, assim como Deus. E nós somos o quê? Tricótomos. Nós somos o quê? Uma alma que tem espírito e também que tem um corpo. Uau. Deus, na sua projeção, tudo que ele fez, ele como dicótomo, ele tabernaculou entre nós. Ele se tornou tricótomo, só depois de Jesus. Então ele não era 3 não, antes. Ele era... Não. Em alma, sim. Agora a gente vai falar de alma. Em alma, ele era 3, mas Deus é só um, é espírito. Um só. A gente vê que aquele que se une com Deus se torna um com ele, se torna um em espírito. Uau. Mas ele tem a alma dele e a gente tem a nossa. Mas são 3. São 3 almas. O povo não entende isso. Isso que a gente vai estar passando agora. Então, eternidade passada. Na eternidade passada, era dicótomo. 2. Espírito e alma. 3 almas. Ok? Sim. Esse é Deus. Aí, ele começa a se revelar no tempo da criação como a coluna de fogo, maná,
a rocha, o anjo do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que são revelação, mas ele ainda não é 3. Teofania, né? Isso, as teofania. Ele só passa a ser 3 depois da encarnação. Depois de Cristo. Isso. Aí a gente trata isso mais para frente. Falando aqui, como que o povo ainda não entende Deus como ele era antes, vou passando aqui. E a Bíblia nos ensina tudo isso já, né? Tudo isso. Tá tudo na Bíblia. Porque se você for caçar na Bíblia, fala assim, ó, lá na Bíblia tá escrito Trindade? Não. Tá. Não tá. É um estudo. Então, quando eu faço um estudo, isso me é revelado. É os códigos da Bíblia. Então, me é revelado através de um estudo. Ok? Sim. Então, o que a gente faz? Quando a gente... É tipo assim, eu vou fazer primeiro um desenho quando a gente vai entender o que é Deus, ok? Sim. Se eu faço um triângulo aqui, ó. Ok? Deus é espírito, então é a essência aqui, ó. Esse é Deus. Okay? Sim. Então, eu tenho a alma do Pai, o Pai, a alma e a alma do Espírito Santo. Por isso que tem sentimento, tanto o Pai, claro, o Filho. Isso a gente vai estar falando e vai estar buscando esses tópicos aqui. O que acontece? Antes da encarnação do Filho, ele não era conhecido como Pai. Ele era conhecido como ancião de dias. Está lá em Daniel 7, 22. Vamos ler lá? Daniel 7. É isso mesmo. Daniel 7, 22. Posso ler? Pode. Até que veio um ancião maior, Isso. rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos do Elohim, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Esse versículo aí, ele falou de passado, presente e futuro. Ancião maior. Falou do tempo anterior, falou de uma eternidade, porque está falando de julgamento, e falou da congregação dos santos aí. Começa a congregação dos santos. Você não é santo, não? Uau, eita. Justificado pelo sangue. Claro. Você só não está na eternidade ainda. Por quê? Porque você está nesse tempo, Cronos. Uau. Por isso que Paulo chama todos de santos, né? Que vai todas as cartas dele aos santos de Efésios. Ele sempre vai falar no tempo presente da eternidade. Por isso que ele fala que nós somos glorificados. Mas ainda não estamos na eternidade com o Pai. Ele já está afirmando isso. Por que ele está afirmando isso? Porque o processo de santificação de Jesus já foi feito. Uau. Se já foi feito, não tem nada mais que eu precise fazer. Já está pago. É uma questão de usufruir na mente. Falar, não sou mais criatura, não. Sou filho. Não pertenço mais a esse mundo. Pertenço àquele. Uau, é forte, hein? Meu Deus. Porque por mais que eu morra, ainda viverei com ele. Oh my God. Não tem como falar que eu morro. Eu apenas durmo, dou um tempo. Tiro um cochilo. Um cochilo. Eita. Porque não tem tempo. Então, quando eu vou tratar isso, quando eu vou falar do Pai antes, né? Vou pegar aqui o pincel preto. Antes da encarnação de Jesus, ele era conhecido como ancião de dias. No caso aqui, o ancião maior. Por que está falando maior? Porque ele é. Se Jesus se esvaziou, então tinha que ter algo maior. Mas a glória é a mesma. É só a revelação que muda. Por quê? Se antes da criação, seja ela dos céus e da terra, Deus só tinha poder nele mesmo, ele não tinha o verbo. O verbo estava dentro dele. Então, ele precisava revelar o que tinha dentro dele.
E só consegue revelar o que tem dentro dele, aí você fala assim, então tem dentro dele é menor. Porque o que está Por fora é maior. é maior. Mas é quando sai o que está de dentro dele, e a gente vai falar de amor, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu filho. Não, deu o que estava dentro dele. Eita! Oh my God! Meu Deus! Ué, filho não é gerado de dentro? Sim. Então foi gerado de dentro. Então a hora que saiu a palavra, criou. Uau! Meu Deus! Então foi gerado. A hora que sai de dentro, ele começa a criar. Então, não tem como ele mostrar o poder dele, a glória dele, se o que está dentro dele não sai. Meu Deus! É profundo isso, amados. Muito, muito. Por isso que eu só consigo ver a sua grandiosidade, o seu serviço, o seu coração em fazer a obra de Deus, quando você revela o que tem dentro. Porque eu tenho de fora, eu estou vendo. Uau! Meu Deus! Forte isso, hein, amados? Ele revelou o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor era ele mesmo. Por isso, lá em João 10:30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Filipe está de frente a Jesus. Ele está falando, mostra-nos o Pai. E Jesus está falando, estou há tanto tempo convosco. Bom. E ainda não tem entendido. O que Jesus estava falando ali com ele? Estou tanto tempo convosco. Aí ele está olhando para quem? Para Jesus. Que é o Pai. Mas o Jesus não está falando da fisionomia de fora. Quanto tempo convosco, servindo do meu coração, mostrando aquilo que eu tenho por dentro, e revelando a ti, e ainda não tem entendido. Eita. Meu Deus. Forte. Eita. Então, aqui vai falar do ancião de dias, e esse ancião de dias tem alma, a gente lê isso lá em Amós 6:8, quando ele vai falar, né, da sua alma. Está falando do Pai, até no momento da criação, e também ali até o momento de Jesus ser encarnado. Por quê? Porque filho é um mistério escondido dentro. É um mistério que saiu para fora. Que está sendo gerado. Não, aí que tá. Todo mundo fala assim, cadê o mistério escondido do Pai? Foi ele que criou. Ele mesmo. Então ele revela na sua criação o que ele fez. Então os anjos, ele fez os anjos. Aí os anjos queriam ver quem? Quem o fez? Não, Deus. Queria ver por fora. E ele está falando, veja por dentro, veja o que eu estou servindo, veja o que eu estou fazendo. Meu amor, tudo. Por isso que na palavra está escrito, maior é o que serve que o que é servido. Por que o maior que Se serve? você me convida para ir na sua casa para almoçar lá, sim. Eu que vou comprar os trem, eu que vou fazer a comida, eu que vou lá para a cozinha, você vai ficar na mesa para me servir? Não, eu que vou servir o senhor. Por que você vai me servir? Eu estou na minha casa. Porque você é o dono da casa. Eita. Pegaram, amados. Você só serve se você é dono. Se você não é dono, você não serve para nada. E ele veio servir. Claro, ele é dono de tudo. Uau! Oh my God! Então ele veio servir, que ele é dono de tudo. Por quê? Porque como é que ele vai revelar ser digno de honra se ele não manifesta honra? Teve que mostrar? Claro! Teve que mostrar. Porque se ele exige algo de nós, você tem que me adorar. Você tem que se me prostrar, você tem que me glorificar. Só com palavra, não adianta. Ia lá fazer. Ele ia estar demonstrando através dessa palavra a criação. Eita! Por quê? Explica. É porque Eu não peguei. É porque se ele começa a falar, a mostrar o que ele queria pela palavra, tudo tem que se cumprir na hora que ele fala. Olha para você ver, quando você vai ver
que o homem estava com seu servo na casa dele doente. Sim. E Jesus estava com ele. Ok? Ok. Aí chega para Jesus e fala assim, eu tô com meu servo lá doente e aí eu queria que ele fosse curado. Aí, não preciso de ir lá não. O cara Ele tinha já fé demais. entendia. Ele Cara já tinha fé entendeu. demais. Ela falou assim, ó, pra você ver o que aquele, a gente fica, uns fica falando que era o centurião, né, que era um É o soldado, capitão, o né? capitão. Mas o que ele tá falando? Ele tinha muito amor pelo servo dele, tava lá na casa dele, ele tava falando assim, oi, se eu mando um fazer isso, ele faz, se eu mando, olha o poder da palavra. Se eu mando fazer, se o Senhor é o Senhor, você não precisa de ir lá não, Só de você falar. já tem que se cumprir. Eita. Meu Deus. Ele entendeu muito mais isso. Tanto é que aí Jesus falou assim: ó, tudo bem, já está curado. Ele falou: então tá. Aí ele foi embora com seu senhor. Aí os que estavam lá com o servo dele veio de encontro a ele. Falou assim: ele está curado. Aí ele: que hora que isso aconteceu? Ele falou: tal hora. Foi a hora que ele falou. Só proclamou, só declarou. Jesus não falava assim, ó, eu vou ali. Que se você falar, você já estaria lá. Uau. Eita. Pegaram, amados. Porque o poder da palavra era tão grande que ele tinha que manifestar serviço. Ia não falar, né? Ele declarava. Claro, Ele declarava. claro. Aí tinha coisas que ele... tinha coisas que era assim. Eu vou falar, tá curado. Curou. Mas tinha outros que não curava assim. O que fazia? Teve um outro que fez um barro, misturou com saliva e pôs no olho. E falou, você vai lá e lava. É isso? Sim. Então ele deu uma ordem para ele ir lá lavar, ok? Sim. Então ele foi lá lavar. Quando ele vai fazer isso, ele vai lá lavar, o que está simbolizando isso? Jesus lá no jardim, fazendo um homem com o barro. Meu Deus. O homem ainda não tinha visão, mesmo ele moldando o barro, sua visão. Ele precisou de declarar. Naquele momento ali, ele soprou e o homem tornou-se alma vivente. Ele estava falando aquele homem assim, você crê? Que mesmo sendo um barro, você pode enxergar? E foi isso que ele fez com Adão, mesmo sendo um barro. Uau! Meu Deus, é poderoso demais, pastor. A palavra é muito linda. A palavra tem muito segredo. Eu vou dar um spoiler de várias aulas e depois eu vou dar uma conclusão aqui, porque o tempo passa rápido. E eu queria passar para vocês alguns spoilerzinhos que a gente vai estar sempre falando aqui Qual que são nessas esses aulas. spoilers, professor? A gente vai estar falando do parente remidor. Jesus é nosso parente remidor. Se é parente, ele está falando que é irmão, que é pai. Nós somos cordeiros. Vai achar. Eita. Mas ali, por exemplo, quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, todo mundo acha que eles foi só por cima da areia. Não. O mar congelou e eles andaram por cima do gelo. Meu Deus. Eita. Tem muita revelação. Vai ser muitos códigos liberados. A palavra é muito linda. Eita. A palavra é muito linda. Essa aula mesmo aqui, a gente vai ter que ter continuação. Muito grande. A gente não falou ainda do corpo, da alma, do espírito, a alma divina de Jesus. Nós tá antes de Gênesis, né, mano? mano? Nós tá atrás. Então, por isso que aqui, ó, só para ter um tempozinho para a gente entender o que é Deus e o que não é Deus. Presta atenção. O Pai sozinho, ele é uma alma. Sozinho ele não é Deus. Por quê? A unidade é o Espírito. Eita. Então, ele com o Espírito Santo não é Deus. Não é? Não. Ele sozinho com o Filho também não é Deus. Só o Filho com o Espírito Santo também não é Deus. Por quê?
Porque é a unidade deles em espírito é Deus. Porque Uau, Deus é espírito. João 4:24, a gente começou a aula desse jeito. Deus. Isso, Então eles não são Deus aqui separado, eles são Deus aqui. É um só Deus. espírito. Por isso que a Com gente temos que três estar almas. nele em espírito e em verdade. Com 3 almas. Vamos dar uma exemplificada maior aqui nisso aqui. Ok? O filho, antes da criação ali, ele era conhecido. Pastor, os três só esteve juntos assim antes da eternidade e ali com João Batista no batismo? Não, ele sempre teve unidos. Sim. A única coisa ainda que não tinha consumado era a questão do corpo. Ok? Hum, Então, ali no corpo, porque a gente está falando do mesmo Espírito. Ok? sim. Jesus foi gerado pelo Espírito, o corpo foi gerado pelo Espírito. Então, todo o tempo ali, né, do corpo, ele ainda continua unido Sim. com Deus. A única vez que ele separa o corpo da alma e do espírito é ali no Calvário. Porque Jesus não podia morrer, né? Por quê? Porque a morte estava declarada por causa do pecado. Então, todo aquele que pecar, morrerá. Jesus não pecou, então não podia morrer. Então, ele podia apanhar, ele podia ser machucado 3 por 2 e não morria. Pecou. E o Satanás foi lá. Não, ele ia continuar fazendo. O único jeito dele morrer é se separasse a alma do espírito. Por exemplo, o único jeito da gente morrer é se eu for ferido no corpo, aí a alma separa junto com o espírito, ok? Sim. O espírito volta para Deus, a alma é separada no paraíso e o corpo volta para a terra. Aí há a separação, ok? Isso é o que acontece. Por exemplo, eu tô são, tô sadio, alma beleza, mas Deus falou assim, deu tempo, vou recolher o espírito. Aí Deus chama o espírito. Chamou o espírito, separa, você morre. Aí a gente falou, a pessoa tão sadia, morreu. Mas é porque Deus tirou o espírito. Uau. Oh my God. Então não tem como. Aí ali, naquele momento ali, porque Jesus não podia morrer, o que ele fala ali? Por isso que ele fala, eu me entrego, minha alma eu entrego, corpo entrego. Aí Jesus ali no Calvário, a hora que ele já estava, né, crucificado, ele falou assim, a ti entrego meu Espírito. o que unia eles? Espírito. Separou. Pegaram. Aí o corpo desfaleceu. Meu Deus. Desfaleceu. A gente, quando morre, o que acontece nas primeiras horas? Os bichinhos começam a comer a gente. Sim. Ó, a morte foi fazer uma autópsia em Jesus. Não achou nenhum pecado. Um bichinho pôde comer ele. O corpo dele não viu corrupção. A morte volta para trás. Não, a morte fez a maior besteira que ela teve na vida. Se é que ela tem vida, né? Porque é morte. Quando Jesus entrega seu espírito, a alma é separada que sai do corpo e o corpo desfalece, ele não morreu, ele só dormiu, ok? Ok. Mistério, mas dormiu. Por isso que ele não precisava do sepulcro. Ele falou assim, me presta esse jardim esse aí, que é só para ficar uns dias ali dormindo. Terceiro dia eu levanto. Aí, a hora que é colocado o corpo lá e fecha, aquilo ali é como se fosse um portal. Aquilo ali voltou para o jardim do Éden. Voltou para ali quando o homem pecou. Por quê? Porque Adão, que tinha um corpo, ao errar, ele cai. Glorificado. Não, ele tinha um corpo de luz, não glorificado. Não era glorificado? Claro que não. Ele era mortal. Todo mundo acha que Adão foi criado eterno. Não, ele foi criado mortal. Tanto é que a palavra tá certinha lá escrita, ó. Se você tomar da árvore da vida, viverá eternamente. E não era eterno. Então não era. Porque se eu sou eterno, eu não preciso tomar de nada. Olha os códigos desvendados aí, ó.
Isso. Então, a hora que a morte entrou ali no sepulcro que o corpo estava, ela queria corroer, né? Haver corrupção no corpo, ela não pôde. E aí, abriu-se um portal. Por quê? Porque Adão caiu. Jesus aumentou o nível. Então, uma morte, onde estás? Que agora ele aumentou o nível. Adão estava nesse nível, Jesus subiu o nível, ele caiu. E Jesus estava no nível mais baixo. Uau. Então vamos estar só terminando aqui, para a gente dar um tempo. Para a gente continuar na outra aula. Aqui, vamos imaginar que é um ovo, ok? Ok. E aqui temos as 3 almas. Ok? Ok. A alma do Pai, o Espírito Santo, é ele que seria a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque é ele que é o elo que une. Espírito. E aqui o Filho. Okay? As 3 almas. Você imaginando que isso é um ovo, o que eu tenho dentro do ovo? A clara, ok? A clara, sim. Então, a clara seria o Espírito. Deus é Espírito. Espírito. Ok? Aí as gemas seria a alma. As almas, hein? É a alma do Pai, a alma do Espírito Santo, a alma do Filho. Imagina um ovo com 3 gemas. Sim. Já encontraram, né? Tem com 2. Com já 2 encontrou tem, também. você compra aí no mercado. Mas já encontraram com 3. E aí, essa parte de fora aqui, ó, seria a casca. A casca do ovo. Mas aí a gente tá falando que Deus é dicótomo, ok? Ele é espírito com 3 almas. E aí ele se torna tricótomo, ok? Sim. Com o corpo do filho, ok? Sim. Que seria... A casca é o corpo. A casca é o corpo. Uau. Você enxerga o que está dentro do ovo sem quebrar? Não. Meu Deus. Vamos ler aí. Só para a gente arrematar. Qual? Arrematar Hebreus. Agora eu tenho que lembrar onde está, hein? Hebreus 9. Hebreus 9. Deixa eu ver. Nove, 6? Qual rasgou o corpo? Vou puxar aqui, né? Olha o que está. É o 9, 6? Ora, logo após isso, está preparado? Hebreus 8. Hebreus 8. 8? 8 o quê? Desde o início? Puxa aí que eu vou caçar. Eu acho que está mais para frente. 8. É o 5. 5. Esse serve num santuário que é representação e a sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Não. Pode começar do começo aí. Do começo? A aliança em Cristo é superior. Ora, o mais importante de tudo que temos firmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual me sustentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que é o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício. Peraí. Só oferta e sacrifício. O que ele está falando? Depois, quando a gente continua lendo, tem uma parte aqui, eu esqueci qual versículo certinho está. Está falando que quando ele oferece oferta e sacrifício, o que ele faz? Ele rasga o corpo do novilho, ok? Sim. Então, para Deus ser revelado, o que aconteceu com o corpo na cruz? Deve ser. Foi rasgado. Por isso o véu foi rasgado. O seu corpo é o véu. Uau! Porque quando se rasga, eu vou trazer na próxima aula, eu vou trazer o versículo. Porque é muita coisa, irmão.
quando é rasgado o seu corpo ali na cruz. Então o véu era o próprio corpo. Claro, porque a hora que o corpo dele é rasgado, o que que ele tem? Espírito, E alma, então é revelado a toda a humanidade Deus da glória. o Deus da glória. Eita. Isso é muito bonito. No Porque próximo episódio vai ter muita coisa, pastor. Tem muito, a gente começa assim, começa a dar spoiler, a gente começa a viajar. Mas é assim mesmo, é um quebra-cabeça. É um Tem que juntar nas quebra-cabeça peças. que eu e você vamos estar sempre montando aqui nessas aulas, decifrando esses códigos da Bíblia. Muito obrigado você que esteve conosco até esse momento. A gente vai continuar sempre montando esse quebra-cabeça, porque afinal a gente é o código da Bíblia. Fernando, muito obrigado Eu por que estar agradeço. participando. Eu que agradeço, senhor, pastor, professor. Foi maravilhoso. Que códigos, hein? O véu foi rasgado, meus amados. O véu foi rasgado, seu corpo foi rasgado. Meu Deus, muito poderoso Porque isso. ele se tornou tricótomo com o corpo. Meu Deus. E na próxima aula, não perca, nesse mesmo canal, vocês vão ter a segunda aula do Códigos da Bíblia. Muito obrigado, meu querido. Continue conosco aí, vai curtindo aí. Siga-nos também nas outras redes sociais, ok? Muito obrigado, fica com Deus. Um abraço.